Olá pessoal, professor Wesley Victor na área, professor de História, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o ciclo do ouro no Brasil, tá? E aí a gente, quando fala desse ciclo do ouro, a gente tem que relembrar alguns pontos que, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, o grande sonho dos portugueses era encontrar ouro, prata, algum metal precioso aqui no nosso país. E esse ouro, ele só vai ser efetivamente encontrado já no século 17 para o início do século 18. E aí a gente tem que lembrar que o ouro só foi encontrado por conta das ações que foram levadas pelos bandeirantes. E para a gente entender um pouco desse ciclo do ouro, a gente tem que entender um pouco sobre a vida econômica da colônia, que era o Brasil, que era centrada no Nordeste por conta da cana-de-açúcar. A gente sabe que o açúcar era o principal produto de exportação. Só que esse açúcar ele foi entrado em declínio com a saída dos holandeses daqui da nossa região. Então, quando os holandeses já não estavam mais nessa indústria açucareira, houve uma queda nesse processo da indústria açucareira. E essa descoberta do ouro em Minas Gerais vai aliviar muito a economia que era muito frágil portuguesa. Até porque Portugal era um país, que eu posso dizer, desajustado economicamente. É aquele país que ganhou dinheiro e o que ganhava, gastava. E o que eu ganhava, gastava. Ganhava, gastava. Ganhava, gastava. Então, como Portugal já não tinha um ciclo econômico forte aqui no Brasil, como eu falei, o açúcar tinha entrado em declínio, o ouro ele vai servir para dar uma aliviada na combalida economia portuguesa. Com isso, a gente pode afirmar que Portugal era muito dependente dos produtos manufaturados ingleses. A gente tem que relembrar alguns contextos que houve a Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial, o pioneiro foi a Inglaterra, e a Inglaterra produzia produtos que era vendido para o mundo todo. Dentre esses dependentes econômicos da Inglaterra estava Portugal. Então, a Inglaterra era aliada, mas manteve Portugal sobre constante submissão. A gente vai falar dessa submissão, que era o Tratado de Panos e Vinho, que foi um tratado de 1703. Tá? Consolidou justamente aquilo que eu acabei de falar, a dependência portuguesa em relação à Inglaterra. E esse Tratado de Panos e Vinho, que é o Tratado de Mentwin, por meio desse tratado, os vinhos portugueses ganhavam vantagens alfandegárias, mas obrigava os portugueses a comprar os manufaturados ingleses sem qualquer taxa aduaneira. Ou seja, você vendia o vinho, que era o vinho do Porto, e em troca compraria os produtos manufaturados que eram produzidos pela Inglaterra. E aí essa descoberta do ouro, como eu já falei, o ouro sempre foi a grande ambição portuguesa em relação à colônia. E aí isso vai reafirmar o que a gente fala da política mercantilista. Lembra que quando a gente estudou o mercantilismo, se tinha lá uma política metalista, ou seja, quanto mais ouro, prata um país tivesse, mais poderoso seria esse país. Então, isso foi importante para manter o comércio com a Inglaterra. Os espanhóis
que há muito tempo já exploravam os metais preciosos na América. A gente sabe que desde a chegada dos espanhóis na América, eles encontraram ouro, prata, esses metais preciosos, diferentemente dos portugueses. Bom, e aí a gente já, foi um assunto da nossa aula anterior, os paulistas e os bandeirantes, eles vão conseguir encontrar o ouro lá na região de Minas Gerais. E encontrados também, só que em menor quantidade, no leito dos rios e riachos, tá? Por causa do brilho do sol que refletia nas pepitas auríficas, ou seja, as pepitas lá de ouro. E aí esse encontro desse ouro na região lá de Minas Gerais vão fazer com que haja uma migração, um fluxo migratório de pessoas que saem de todas as regiões do Brasil para a região mineira, que é onde tinha lá a prosperidade por conta dessa descoberta do ouro, tá? E aí esse intenso fluxo migratório para essa região de Minas Gerais, a população, por exemplo, salta de 30 mil para 500 mil habitantes. Veja como foi gente em busca de riqueza, ou seja, uma população que sai de apenas 30 mil habitantes para 500 mil, tá? Houve um aumento muito grande. Mas com isso também houve um aumento do custo de vida, ocorreram também conflitos pelas posses dessas melhores jazidas. Essa jazida é minha, essa jazida não é. Então houve várias disputas também por essas regiões. E aí, para saber, como eu falei que foram os paulistas, os bandeirantes paulistas que tiveram a missão de encontrar esse ouro, vai haver uma guerra entre paulistas e mineiros, e essa guerra vai ser chamada de Guerra dos Emboabas, tá? Os paulistas reivindicavam a exclusividade do direito à exploração do ouro, ou seja, como foram os bandeirantes paulistas que encontraram o ouro lá na região de Minas Gerais, eles se achavam no direito de ficar com o direito dessa exploração. Chamavam os imigrantes de invasores ou estrangeiros, emboabas, porque andavam de botas. O principal conflito ocorreu no Capão da Traição, com o massacre de vários paulistas. A região só foi pacificada só no século XVIII, no ano de 1709. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas formas de exploração do ouro. Existem as lavras, que exigiam maiores recursos técnicos, tá? Para escavação da profundidade, e aí tem as minas, precisa também de mais escravos, mais ferramentas, mais equipamentos, e as fasqueiras, que operam como uma pequena empresa, com menos recursos e também menos pessoas também. Com isso, Portugal ele precisou criar um mecanismo que pudesse administrar todo aquele ciclo do ouro, porque senão as pessoas pegavam o ouro e se mandavam e contrabandeavam. Apesar desse processo de administração, houve também grande contrabando. E aí foi criado a Intendência das Minas, com a finalidade de dirigir e fiscalizar a exploração das minas, encarregada principalmente sobre a cobrança de atividades mineradoras. E aí haviam, ou seja, todo o ouro que era encontrado devia ser levado para as casas de fundição, que eram encarregados de fundir o ouro encontrados e colocar em barra marcada com o selo real. Ou seja, o ouro encontrado era levado para uma casa de fundição, esse ouro era fundido e selado com o selo real, para dizer que aquele ouro estava legal, que tinha pago os impostos, que tinha pago um quinto, ou seja, o que significa um quinto? Vamos imaginar que cada ouro
cada 100 quilos de ouro, 20 quilos seria para pagamento de impostos. Com isso, houve a revolta dos Filipe dos Santos, de 1719 e 1720, contra o rigor tributário das casas de fundição, porque imagine vocês, 20% era de Portugal, sem ele ter feito absolutamente nada. Era uma carga tributária muito elevada. A captação, imposto cobrado pela quantidade de escravos utilizado na extração do ouro por escravos. Bom, e aí vai acontecer o que a gente chama de a derrama, criada para cobrar impostos atrasados, ou seja, se a população não pagasse, era utilizado esse mecanismo de derrama, ou seja, era obrigação de arrecadar ao menos 100 arrobas de ouro, ou seja, 1.500 quilos. Eram confiscados ouro e outros bens até chegar à quantia determinada. Ocasionou muita revolta entre os colonos. E aí, por conta desse ciclo do ouro, houve o desenvolvimento significativo das atividades comerciais. Como a gente já falou, a população passa de 30 mil habitantes para 500 mil habitantes. Porém, aumento dos preços dos alimentos, abertura de estradas e rotas que abasteciam a região de Minas. O Nordeste abastecia a região com escravos, tabacos e aguardente. Então, o Nordeste ele deixa de ser aquela região próspera devido à cana-de-açúcar e passa a ser agora uma região para exportar escravos, tabaco, o aguardente. O Sul, a região Sul ia fornecer o couro, a charque. Então, houve esse processo de articulação entre as regiões do país, tanto a região Nordeste quanto a região Sul, para estimular o desenvolvimento da região Sudeste. A nova sociedade surgida com o ouro, tá? O acentuado crescimento populacional, como já foi citado, de 30 mil para 500 mil, a urbanização, novas atividades profissionais livres, possibilidade de ascensão social e aumento também da atividade cultural que vai ocorrer principalmente na região de Minas Gerais. O ciclo do ouro e também a cultura, a produção cultural brasileira do século XVIII foi marcada principalmente pela mineração. Minas foi o centro cultural da colônia. Influência cultural portuguesa e também francesa nos meios acadêmicos iniciam uma contestação ao colonialismo. E aí vai ser algo importante que essa contestação vai mais na frente levar o que a gente conhece como a independência do Brasil. E a influência do iluminismo francês. E aí o iluminismo foi a base para esses movimentos que vão levar a o que a gente fala da nossa independência. Na literatura, vai desenvolver o arcadismo, que é um estilo inspirado na natureza, na simplicidade e no raciocínio, no racionalismo, mas que enaltecia os sentimentos amorosos. E aí a gente tem referências nessa literatura, o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, foram esses principais expoentes do arcadismo. Ambos envolveram-se no final do século XVIII, também no movimento da Inconfidência Mineira, aquele movimento que vai dar o fim do Tiradentes, do Joaquim José da Silva Xavier. As artes plásticas. Os artistas, a maioria padres, desenvolviam estilos importados da Europa, o barroco e o rococó. Aleijadinho é o principal artista brasileiro desse período. Sua arte é uma reelaboração do estilo barroco. E aí a gente vai finalizar
Vou falar um pouquinho sobre Aleijadinho. Aos 47 teve uma doença que não se tem a exata certeza, mas tinha indício que fosse a lepra. Tal doença impediu de andar, atrofiou seus dedos, mas como realmente havia nascido para desenvolver seus primorosos trabalhos artísticos, prosseguiu sua carreira. Um escravo o ajudava, colocava ferramentas em suas mãos para que ele pudesse trabalhar sem esforços, sem se esforçar tanto, mas suas obras desviam-se do estilo barroco português. Apresentam inspirações religiosas com influência bizantina e gótica. Suas estátuas dos 12 profetas no átrio da igreja de Congonhas do Campo é um motivo de atração. Suas obras são encontradas em Ouro Preto, Congonhas do Campo e Sabará e muitas das cidades mineiras. Ouro Preto é uma cidade lá de Minas Gerais, vai abrigar o maior conjunto homogêneo da arquitetura barroca no Brasil, representado pelas obras de Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, e de Cláudio da Costa Taide. E aí com isso nós encerramos o nosso tema de hoje. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula.